Olá, E Ed, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, uma chuva boa. Sim, eu até estava pensando, será que o barulho da chuva vai atrapalhar? Mas acho que não. Não, ele dá um soninho, né? Então, eu vi que o pessoal já está entrando, né? Eu entrei cedinho para não atrasar, né? Então já entramos bem na hora. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, meu nome é Liege, eu sou psicóloga e sou coordenadora do CFEI. E nós vamos conversar hoje, então, com o Vinícius Pasqualin, que também é psicólogo, sobre o tema da saúde mental, né? A saúde mental na educação e também sobre o momento que nós vivemos, né? De pandemia, de isolamento social, relacionando então com esse tema da educação. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal está entrando. Oi, estamos recebendo oi. Oi, Cris. Então, tá uma chuvinha, né, gostosa, como a gente estava falando. Se o pessoal tiver perguntas também, né, quiser contribuir, pode ficar à vontade. E, bom, então, vou pedir pro Vinícius falar um pouquinho dele, né, se apresentar. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Né? Então, quem é o Vinícius? Com o que você trabalha? Ah, essa pergunta ela é sempre muito É difícil, né? difícil, né? Porque ela é difícil porque a gente, quando a gente vai se apresentar, né? A gente mostra uma parte da gente, uma parte do que a gente faz. E eu também fico pensando sempre quando a gente vai fazer alguma aula, uma live, ou pensar alguma atividade, eu sempre fico pensando assim, o que seria importante que essa pessoa, né, que as pessoas aprendessem, o que eu gostaria de ouvir no lugar dessas pessoas, o que eu acho que é importante, né? A apresentação é a mesma coisa. É um exercício que se passa pela empatia, né? Poder falar sobre isso. Bom, já que a gente está falando de saúde mental, e educação. Sou Vinícius Pasqualin, sou Cardoso Pasqualin, sou psicólogo de formação e me especializei em família e casal e sexualidade. E depois disso, fiz o meu mestrado em psicologia social institucional com o tema da saúde escolar. Basicamente tem esse percurso de formação, mas atuação em clínica, consultório com famílias, casais, indivíduos e com escolas desde a época da graduação, né? Eu brinco, eu conto sempre essa história que o último lugar que eu gostaria de trabalhar seria na educação, né? Seria as escolas, que o professor é muito chato, não sei o quê. Eu sempre dizia isso. E aí, por uma ironia do destino, assim, nos estágios curriculares, eu acabei caindo na psicologia escolar, né? Uhum. Na psicologia escolar. E aí, na época, eu era um dos poucos. Eu sou de Guaíba, tá, gente? Aproveitando a apresentação. Sou de Guaíba, nasci em Porto Alegre, cresci em Guaíba, né? E como eu fiz minha formação na Ubra de Guaíba, como eu era um dos poucos membros do estágio que eram da cidade mesmo, eu conhecia as escolas da cidade, as escolas estaduais, que na época a gente fazia pesquisa sobre educação inclusiva. A gente entrevistava os professores e tal. E aí eu acabei entrando nas escolas para entrevistar os professores. E cada escola que eu entrava era um mundo novo. E muita coisa da minha formação começou a fazer sentido ali para mim, né? No sentido de psicologia, né, do desenvolvimento, infância, adolescência, dinâmica de grupo, gestão, né, saúde, enfim, o campo da escola, da educação, me apaixonei por ele. E desde então eu nunca mais desgrudei, né, dos estágios. Fui da Coordenadoria Regional de Educação de Guaíba, da Secretaria Estadual de Educação aqui do RS,
onde eu coordenei junto com o professor Alejandro uma pasta que é de prevenção às violências. E tinha toda uma articulação interinstitucional com outras secretarias, a gente trabalhava com mediação de conflitos, cultura de paz. Hoje a gente chamava de COPREVs, Comitês Comunitários de Prevenção à Violência, e hoje tem a CIPAVs, né, como política no Estado. Então, ela existe desde 2012, se eu não me engano, em Caxias, e a gente estava tentando lá implantar para o Estado. Enfim. Então, a minha história e até a proposta de poder trocar com essa live, enfim, e de promover um espaço de formação e de troca sobre a questão da saúde mental na escola, ela surge, então, de várias inquietações. Inclusive, de novo, quando eu me apresento, ela já puxa para o tema, né? Porque sempre venho da clínica e da escola. Da clínica e da escola. Sempre vim desses dois lados, né? E movimento social também, questões de saúde, esqueci de dizer isso, porque são tantas coisas. Movimento social, trabalhei com questões de violência, articulação de rede, trabalhei em ONG já também, mas a educação sempre fui tentando e trabalhando de algum jeito, né? Seja por projetos, seja por formação de professores, seja com vínculo com as escolas, né? Enfim, fui aprendendo muito e graças também a essa caminhada assim dentro do Estado mesmo, de entender as políticas de educação e o quanto que as políticas de educação elas são importantes assim, né? E aí eu gosto muito de um livro do Rubem Alves que ele fala da educação dos sentidos, né? Ele fala que conceitos são muito difíceis de aprender e muito fáceis de esquecer. Então ele prefere se comunicar por cenas, assim, né? Então para quem está assistindo aí, às vezes eu trago cenas para conseguir me fazer entender, né? Então, vinha assim vários citei o Rubem Alves e vou retomando. Surge então dessas inquietações desses lugares, né? Então, ao mesmo tempo que tu tá lá no movimento social, olhando, tendo uma outra visão que não é de Estado, eu disse assim, mas o que está acontecendo que essa bolha, daí tu começa a fazer sentido a ideia das bolhas, né? Isso aqui não conversa com isso daqui, então como é que a gente pode criar e fazer rede, né? E é mais ou menos assim que foi a minha trajetória até no mestrado, eu trabalho com essa questão da ideia de rede e de uma saúde mental na escola, né? A partir do programa de saúde na escola, sempre olhando as políticas de saúde, o quanto que é potente um espaço de educação, né? A educação, como diz lá o Paulo Freire, ela liberta, ela nos possibilita, assim, sair da nossa bolha, romper com algumas coisas, se tornar outra coisa diferente daquilo que a gente era, mas ao mesmo tempo é a gente, né? Enfim. Sim. Uh, Tá contigo, Vinícius. Talvez algumas pessoas não saibam. O CFEI tem uma relação muito próxima com a educação, porque nós temos o EAD, né? Nós temos polo de universidade EAD e nós temos contato a muitos dos nossos alunos, talvez a maioria sejam professores, né? O nosso curso que mais tem alunos é a pedagogia. Só em pós-graduações na área da educação, acho que a gente já passou de 300 alunos, né? Nesse nosso tempo de EAD, que não é tão grande. Então, eu espero que nossos alunos estejam, né, nos assistindo. Convidamos todos os professores para assistir, né? Porque eu acho que vai ser muito importante para o trabalho deles também, né? Pensar nessas questões. Sim, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Como que é importante a gente poder falar sobre isso. E aí, bom, enfim, várias inquietações, tá? Bom, basicamente, então, eu sempre tenho me vinculado, trabalho com as escolas, enfim, e consultório, né? O consultório, ele é tanto o consultório quanto as escolas é um aprendizado. E eu gosto muito de dizer assim, não sou eu que me consulto, que não é as famílias ou o sujeito que se consulta comigo, né? Ou a escola que me procura, é eu que vou me consultar com a escola, eu que vou consultar as famílias, porque a história deles, assim, né? Então isso é muito importante. Bom, a ideia de falar de saúde mental na educação, ela parte, de novo, de várias inquietações e que vem desse lugar que passa por alguém que teve
que teve um percurso na educação, mas também está na psicologia, né? E às vezes é uma questão de território, assim, tal, mas às vezes eu fico até um pouco confuso. O que que eu sou, né? É pedagogia, isso? É psicologia? Porque eu gosto muito do projeto político-pedagógico, né? Que começa com a ideia de que sujeito é esse que a gente quer formar, né? E aí, quando tu vai lá olhar o que é o foco da psicologia, é o sujeito, né? Então, a gente tem o foco nas pessoas, mas a metodologia, enfim, ela se desdobra de outra maneira, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, algumas inquietações, a gente começa a sair do consultório, vamos dizer assim, e escutando escolas, escutando professores, escutando as famílias, a gente começa a se inquietar, eu começo a me inquietar, e aí a gente começa a olhar para as políticas públicas. Eu estava até olhando agora para começar, que tinha uma pesquisa, se não me engano, de 2014, que diz que 10 a 20% da população, né, 10 a 20% das crianças e adolescentes têm algum transtorno mental, né? E aí eu disse, bom, mas o que que é isso? Né? O que que isso quer nos dizer? Né? Eu vou lá, participo das reuniões de saúde do município, né? Dos municípios, vou olhar e descubro que a demanda de saúde mental de um CAPS, por exemplo, ela aumenta tantas vezes, né? Ela tá 3 vezes maior hoje em dia, né? O que que é isso? É desmistificação da política, é desmistificação do que é saúde mental. Primeiro que, historicamente, a gente não fala sobre saúde mental, e falar sobre saúde mental na escola ainda é algo muito recente, né? E a escola é super promotora de saúde mental, né? À medida que a gente olha para as relações, né? Casualmente agora eu vim quentinho, estava numa banca de TCC, em que uma menina ela pesquisou os desafios da inclusão, né? E eu disse assim, bom, talvez a gente tem que falar agora mais de processos inclusivos. Quando a gente fala de processos inclusivos, a gente está falando das relações, né? A gente está falando desse fazer ético que vai se dando nas relações. E o quanto que a gente precisa escutar os sujeitos, o aluno na escola, enfim. Então, o que acontece? As políticas públicas tem uma galera aí que está lotando os serviços de saúde, né? Tem uma gurizada aí que está no CAPS infantil, enfim, lotando, mas o CAPS infantil ele só vai acessar pessoas que têm algum transtorno mesmo, né? Grave, né? Então, essa galera que está sofrendo, vamos dizer assim, de ansiedade, né? A galera que se corta, que está com depressão, que isso vou dizer assim, porque a gente tem que analisar e ter muito cuidado como se colocar, né? E isso é um produto, né? Isso é resultado de uma produção social, né? A gente que produz essas doenças, né? Na minha perspectiva, de quem vem de uma psicologia social e institucional. Também acho que é importante esse lugar, né? Então a gente produz as nossas saúdes e a gente produz as nossas doenças, né? Tanto que tem lá o nosso manual de diagnósticos, o DSM, antes que lá, a homossexualidade era doença, agora não é mais. Agora a gente tem até questão de dependência da internet, por exemplo, porque é uma coisa nova. Então a gente sempre tem que fazer o exercício de leitura desse jogo de forças que acontece o tempo todo, né? Esse jogo de forças, de ideias, de conceitos e tal, que vai acontecendo. E na educação não é diferente, né? Todos os campos eles são de disputa política e na educação, bom, mais do que nunca, né? Porque são pessoas de lugares diferentes que vão se encontrar ali para um comum e tem as divergências e aí é que está a potência legal das coisas. Bom, tem uma demanda então de se poder falar sobre saúde mental, mas ao mesmo tempo a gente tem uma concepção histórica, né, lá de políticas públicas de novo que são muito recentes na saúde mental. E, inclusive, a própria saúde dentro da educação, ela também tem ela é cheia de vários atravessamentos de disputa de poder, né? Tanto que hoje em dia a gente fala de saúde escolar, a gente nunca sabe se a saúde escolar é o médico entrar na sala, lá na minha década de 90, né? Eu tenho 31 anos, mas na década de 90 o médico entrava na sala de aula e dizia as coisas que tinha que fazer. Isso era saúde escolar. E muita gente acha que isso ainda é saúde. Mas a saúde,
ela já não tá mais ali, ela já não tá mais só na questão do médico. A saúde tá quando tu pega o ônibus, né? Tu pega o ônibus, a vizinha tá colocando, porque agora eu tô me alimentando assim, assim, assado e tal. Tá todo mundo falando sobre saúde o tempo todo, né? Então, e quanto que a gente pode fazer isso também dentro da educação, de, claro, de uma maneira interdisciplinar, com discussões, de uma maneira pedagógica também. Eu gosto muito de dizer, né, a terapia é um espaço de aprendizagem sobre a gente mesmo, né? E o quanto que, às vezes, uma aula, ela também pode ser terapêutica, né? A partir do momento que tu entende, que tu te organiza com ela, que muitas coisas fazem sentido, né? Então, eu acho muito estreita essa ideia de psicologia, pedagogia, educação, saúde e educação. Elas estão muito juntas, de uma certa forma. E super conversam, né? Enfim, voltando então lá para a escola, qualquer coisa tu me interrompe, viu, né? Acho que eu vou fazendo assim. Eu sou bem rizomático, eu vou nas ideias e vai indo. Voltando à ideia da escola, à medida que eu fui percorrendo algumas escolas, eu fui começando a ver sinais, assim, pistas de saúde, né? Pistas de saúde com a escola. Porque saúde na escola é uma coisa, né? É a gente entrar na escola e aí que efeito que isso tem, né? E outra é saúde com a escola, né? De poder construir junto. Na década de 90 ali, a gente teve as políticas de escolas promotoras de saúde, onde tinham ainda especialistas que trabalhavam dentro da escola. As pessoas, assim, a minha mãe, ela dizia isso, eu tinha dentista na escola e tal. O que aconteceu nessa época, né? Muitos diziam assim, bom, diziam para o professor, né? O pessoal da educação, os especialistas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo com o aluno, tem que sei o quê. A educação não gostou disso, né? Dessa maneira como foi colocado, esse saúde na escola, né? Esse desrespeito ao fazer, à aprendizagem, enfim. Então a educação ela pega e varre a gente, os profissionais de saúde dos campos da educação. Vai lá para a saúde, fica lá, né? Faz rede. Hoje a gente está numa outra concepção, né? Hoje a educação ela entende que é importante os profissionais, essa coisa da rede, tudo, mas não da maneira como estava se colocando naquela época, né? Então eu acho muito legal uma professora quando ela pergunta, como é que é? O médico diz o que ela tem que fazer e ela diz assim pro médico, mas não é tu que tem que dizer, não é tu que tem que me dizer o que tem que fazer, tu tem que me dizer o que ele tem. É só isso. Eu quero saber o que o aluno tem. E aí, a partir do que o aluno tem, eu vou entender quais são as dificuldades de aprendizagem dele e aí eu vou adaptar. Porque esse é o meu papel. Eu acho isso muito, eu acho isso muito legal, assim, sabe? Olha como é que é o jogo de forças que aparece o tempo todo nessas relações, mas essa professora, ela tem essa sensibilidade, esse olhar muito legal e muito apropriada da sua experiência, enfim, né? Acho o máximo. Enfim. Então, a gente, vendo esse jogo de forças, bom, então a gente precisa criar formas de diálogo, uma maneira de conseguir se fazer entender. Hoje a gente diz tanto, né? Não é que a maior dificuldade dos pais hoje é se fazer entender, né? Para os seus filhos. E eu acho que também uma dificuldade também com as famílias, e eu acho que a dificuldade do mal-estar moderno é se fazer entender, né? São várias, se fazer entender nesse mundo onde as pessoas estão coexistindo, né? A gente vinha de uma lógica de ganha-perde, né? Agora a gente vem com políticas de mediação, do ganha-ganha, e agora a gente fala de coexistir, né? E como está sendo difícil coexistir nesse momento de isolamento, né? Depois eu conto umas para vocês aí que tem sido bem interessantes, assim, tem aprendido muito com esse isolamento, assim, com essa pandemia, enfim. E aí, o que é saúde mental, né? E eu vou trazendo pista, assim, uma cena. Uma vez eu fui para uma escola, me chamaram para uma escola para falar sobre direitos humanos na época. E essa escola, uma escola do estado, uma escola pública, e a escola tinha espelhos pela escola pela rua, assim, no corredor. A escola tinha vários espelhos. Isso que raro ter espelho na escola, e não tá quebrado, tá tudo cuidado. E aí eu não entendi, fiquei fascinado, porque e era redondinhos, assim, sabe? Decorando. E eu assim, por que tem tanto espelho na escola? Aí a diretora, ela disse assim, na época,
Ai, Vinícius, eles são adolescentes, né? Tem toda aquela coisa do período deles, de se olhar. Então, eles matam muita aula para se olhar no espelho, no banheiro. Aí eu enchi a escola de espelho. Agora eles não matam aula. E até eu fico olhando. Gente, isso é muito saúde mental, assim, tipo, ela escutou, ela criou um ambiente legal, enfim. Passou uns anos, essa escola, eu adoro falar dessa escola, gente. Eu vou dar o nome, é uma escola estadual de Charqueadas, é o Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand. Inclusive, até aconteceu uma coisa muito louca, eu bem informal. Aconteceu uma coisa de terrível, assim, de uma pessoa invadir a escola com uma machadinha, deu vários problemas lá. E no dia seguinte tinha 30 psicólogos na escola querendo dizer para a escola que a escola tinha que fazer. Né? Disse assim, não repete esse erro, não repete. Não, não. Mas enfim, essa escola me convidou para falar sobre o Dia do Orgulho Gay. Né? E eu disse assim, mas gente, uma escola pública me convidando para falar sobre isso. Que inédito, que inédito. Daí eu fui lá e perguntei, né? Como é que surgiu isso aqui? Né? Os alunos estavam fazendo uma pesquisa. Primeiro que é o máximo o aluno fazer pesquisa, né? Estavam fazendo uma pesquisa sobre a questão do preconceito, aplicaram um questionário né, com alguns colegas, viram algumas frases que anunciam, né, questões de homofobia internalizada, de estereótipo, de preconceito, de discriminação, e aí eles disseram assim, bom, a gente precisa falar sobre isso. A gestão da escola super pega e acolhe isso, né? Aí, tá, vou lá, converso, fui super produtivo e tal. E aí depois eu fui conversar, né? Aí a professora, a vice-diretora, na época, ela disse assim: eu não sei como é que se fala, né, Vinícius? Nessa fase que eles estão se descobrindo, né? Eu acho que é assim que se diz. Eles têm o rendimento deles escolar cai muito. Olha a associação, olha a visão dela, muito lindo isso. Então eu acho que a gente precisa falar, Incentivo, né? a gente precisa falar sobre isso na escola, né? E criar um espaço propício para isso. E aí é trabalhar e vamos aprender e tal, né? Olha que potente e o quanto que isso é processos inclusivos, né? Isso é poder olhar para a saúde mental também, né? Promover, criar um ambiente, enfim, porque a gente sabe, né, gente, que a população aí LGBT, então, é uma das que mais sofre com a questão do preconceito, né? E, bom, população negra também. Então, tem toda uma questão que impacta diretamente na saúde mental e a gente precisa falar sobre isso, né? Assim como na sociedade, isso acontece na sociedade, você atravessa a escola também, como ajudar a escola também a criar esses espaços e se fazer entender, né? Eu lembro muito que daí essa mesma vice-diretora ela disse assim, eu não vou te negar que eu tô morrendo de medo dos pais, né? E aí, depois eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Não, não, os pais até gostaram, acharam legal, porque tem pesquisa, porque daí eles começaram a explicar para os pais, não, tem uma pesquisa, é assim, assim, assado e tal. E aí foi super, super tranquilo, assim, né? Então, essa é uma das pistas, assim, que eu acho o máximo, assim como tem escolas que os alunos vão lá e façam, e grafitam, né, a escola, enfim. Então, eu acho muito lindo isso, assim, né? Agora, ainda mais agora que a gente está entrando um pouquinho, né? O que que é saúde mental na escola? Saúde mental na escola é isso, né? É a gente poder olhar para os processos inclusivos e olhar para as relações e poder se escutar, né? Escutar, se ouvir. Acho que a gente se escuta, mas bancar essa escuta, assim, né? Olha, estou sentindo a necessidade né, disso, né? Fazer esse trabalho com os meus estudantes, com os alunos, enfim. Já vou indo para outra parte que eu acho isso o máximo. E tem coisas muito interessantes, assim, que eu também vou aprendendo e que eu acho que são muito legais de se dividir, né? Por exemplo, tem escolas que tem psicólogo, né? Então tem uma escola, por exemplo, e eu atendo também adolescentes, então eu acho o máximo isso, porque tu vê os dois lados. Assim. Chegou uma paciente para mim e disse assim, eu tenho spa. E eu, spa? Mas o que que é spa? Eu tentando lembrar o que que era spa. Spa pra mim é aquela coisa, assim, né? Te arruma, bota, né? Não, é Aham. síndrome do pensamento acelerado. E eu, da onde que tu tirou isso?
Como é que tu aprendeu isso? Não, a psicóloga da escola, ela mostrou todas os transtornos, doenças, enfim, e mostrou, né? Sim, quando tu faz isso, as pessoas vão se identificar, né? E aí ela começou a pegar e chegou assim com tudo, né? E aí eu disse assim, tá, mas tu acha que tem spa mesmo? Pensando em toda a nossa história aqui, construção, e ela, não, não, acho que não. Então, assim, ó, assim como teve toda aquela questão esqueci o nome da série que fala sobre suicídio. É, Os 13 13. Reasons Why, né? Isso. Isso. Que vários alunos estavam falando sobre isso e tal. E eu também, de novo, na saúde escolar, né? Eu vejo os psiquiatras. A gente vai para lá e fala com os alunos e todos eles sabem, né? Sim, gente, todo mundo sabe os sintomas, o que que é o transtorno tal, porque a rede está aí, eles pesquisam isso. Agora, como relacionar isso no seu dia a dia é que é o desafio. Então não é. Então, aí é uma das coisas que eu aprendi assim. Não adianta tu chegar lá e explicar o transtorno para eles, né? Mas sim promover que eles possam problematizar isso e se questionar e trocar, enfim, né? Aí eu lembro de uma vez que era um Setembro Amarelo, porque com Setembro Amarelo aí todo mundo começou a falar Saúde mental. de saúde mental. Não é nem de saúde mental, começou a falar do suicídio, né? Porque saúde mental é uma discussão de janeiro a janeiro, né? É. E era só, tipo, não morrer, né? O suicídio, ele é muito mais do que não morrer, né? São várias coisas, sinais, é conviver com a ausência, é um baita no sofrimento, enfim. E aí eu me lembro que... o que que eu vou falar sobre isso? Mas, ao mesmo tempo, eu acho o máximo, porque eles dão ar pra gente respirar, né? Os alunos, enfim, na escola. Eu sou muito apaixonado, viu, gente? Sou super suspeito pra isso. E aí eu cheguei lá, gente, você sabe o que é o Setembro Amarelo? Daí eles, é uma campanha sexto ano. É uma campanha do Ministério da Saúde, não sei o que, decoradinho, assim, né? E aí eu, tá, gente, com quem vocês podem contar, né? Quem pode contar com vocês? No que vocês são bons, né? Como é que é isso? Fui perguntando. E eles foram botando, assim, no papelzinho, depois foram trocando, assim. E aí, eu disse assim, quais são as o que que vocês diriam para alguém, né, para o colega e tal. E a gente fez um varalzinho, assim, com essas frases deles pela escola. E no final, eu lembro que quando eu perguntei as qualidades, eles tiveram muita dificuldade de conseguir colocar isso, né? E aí a orientadora olhou para a psicóloga da escola, olhou assim e aí falou assim, acho que a gente tem trabalho aqui, né? Então, olha que legal, a partir da intervenção, ela olha que, bom, a gente precisa de falar de sentimentos, a gente precisa falar de valorização de si, né? E ela pega isso para si, né? Como responsabilidade da escola e, bom, vamos falar sobre isso. Isso é uma missão cumprida, né? No final, quando a gente fez o varalzinho, veio um adolescente assim, olha, isso aí faz o cara pensar, hein? Eu já passei por uns momentos difíceis, sim, mas às vezes eu lembro disso que tu tá falando, sabe? Com quem posso contar e tal, e é o que me ajuda, né? E agora, lembrando da cena, tinha uma menininha, assim, que ela era super ansiosa, ela dizia assim, ai, às vezes eu tô tão ansiosa, tão triste, que eu tô com vontade de comer. Eu quero comer, quero comer, quero comer. E aí a minha avó disse que para não, que eu não posso comer, senão, né? Ela fala. E aí e aí, sabe o que eu faço? Eu paro e rezo para poder passar essa vontade e tal. Ela estava dividindo com a turma como que ela faz para lidar com a ansiedade dela. E a turma escutando, assim, trocando, assim, sabe? Tipo assim, ó, e isso vem super ao encontro, né, também lá. A gente fala dos documentos que são construídos aí da Base Nacional Comum Curricular, que são as competências socioemocionais, né? Então, tu cria também essa oportunidade de que eles possam olhar para o que eles têm, né? E promover isso. Bom, acho que até aqui, né? Sim. Vem a pandemia. Corta tudo, né? Eu tô dividido muito esse caso, assim. Veio a pandemia, ninguém esperava, inclusive março ali era semana de formação pedagógica, né? As escolas fazendo um plano, rompeu tudo, assim, né? E aí
bateu, assim, muitas coisas em todo mundo, né? Primeiro, tá, isso vai passar logo. Agora a gente já passou de todas as fases, né? Cada semana é uma vitória, cada semana é uma fase. Eu já passei da fase da raiva, do daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco tô adorando, daqui a pouco tô com raiva de novo, daqui a pouco não tô gostando disso aqui, daqui a pouco quero ver gente. Então a gente vai, cada semana é um aprendizado. A galera ficou isolada e aí começou a operar várias coisas. E eu acho que isso também é falar disso, também é saúde mental, que é Uhum. sentido, né, e o conceito que está vigente no momento. Então, qual é a concepção de educação que está vigente, né? A gente tem uma concepção de educação que vem sendo construída lá, BNCC, competências socioemocionais, que ela nos daria, então, subsídios para olhar para isso tudo que a gente está passando de uma outra forma, e a gente tem a educação bancária lá, né, a educação de dar conteúdo, dar conteúdo, dar conteúdo. E isso também vem um pouco até pelo momento que a gente está vivendo politicamente, né? Então, o pensamento ele também ele retrocede nesse sentido, né? A gente esquece algumas coisas e acaba voltando para uma. A gente volta no tempo, parece, algumas vezes. Então a galera, os professores ficaram super ansiosos, assim, e começaram a dar conteúdo, 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 conteúdo para os alunos e tal. As famílias também super tentando se organizar. Pegou todo mundo de surpresa, né? Mas aí eu queria dividir, né? Semana passada, uma paciente minha, adolescente, ela disse assim: Deixa eu te contar uma coisa, Vinícius. A escola vai dar 5 dias de férias. Primeiro que 5 dias não é férias, né, Vinícius? Mas tu não sabe o que é pior, Vinícius. Eles estão mandando trabalho para fazer em casa das férias. Só que eu tô fazendo isso o tempo todo, sabe? Sim. E aí eu achei o máximo a sacada dela. Porque é bem isso, gente, a gente tá de férias, férias é férias, tipo, não manda, já tá assim o tempo todo. E ela dizia, eu não aguento mais, eu tenho 15, 16 matérias, e eu entrego o trabalho, já vem outros, eu tô só assim, ó, não aguento mais. Inclusive tem até uma turma, assim, uma turminha, assim, uns estudantes, assim, de ensino médio, fizeram um e-mail coletivo e mandaram para a escola, assim, ai, parem de mandar coisa, né? Tá chato, enfim. E tem uma frase de uma mãe que me pegou muito, assim, que na verdade foi uma colega minha que ouviu, e aí eu peguei essa frase, assim, e achei o máximo, porque a mãe disse assim, os alunos ficaram com a parte chata da escola, né? Que é um pouco que tá rolando. Enfim. E aí, que concepção de. Aí a gente olha pro professor, né? E eu compartilhando assim. Tava numa live com o pessoal do Alegrete, assim, e aí tem uma professora que ela disse assim: com essa coisa do isolamento e do vírus, que o vírus, ele além de nos isolar, ele também é medo de morrer, né? É medo, a gente tá com medo de morrer, né? As pessoas estão morrendo. Meu vizinho faleceu mês passado, um conhecido meu faleceu ontem de Covid. Então a gente tá perdendo as pessoas, assim, tá difícil, assim, né? E ela fala assim, o meu cabelo começou a cair. E aí, claro, ansiosa, enfim, eu comecei a cair. E quando eu olhava pro chão e via o cabelo no chão, eu achava que estava passando vírus para ali. E daqui a pouco eu fazia trabalho para mandar para os alunos e eu começava a achar que eu estava mandando trabalho contaminado para eles. E daqui a pouco eu achava que eu ia receber trabalho como contaminado. Eu comecei a pirar, pirar, que é, de novo, o medo, né? E ela dizia assim também, como que eu não sei se o aluno vai fazer as atividades, se ele vai aprender. Não é nem fazer atividades, eu não sei se ele vai aprender, porque eu não consigo olhar no olho dele. Eu acho máximo que ela disse, eu não consigo olhar no olho dele, né? O que mostra, olha a pista, o quanto que a relação ela é importante, né? Eu gosto muito da Viviane Mosé quando ela fala assim, né? A matéria, a disciplina, a história, a geografia, a matemática, ela é desculpa para a gente se relacionar, né?
E a saúde mental, a promoção de saúde mental, ela tá aí nas relações, né? Como a gente fica com mal-estar quando a gente tá brigado com um amigo, com algum parente, numa relação, e quando a gente limpa aquilo ali, a gente fica bem, Sim. né? Vinícius, antes de continuar, eu queria só fazer Tá. Me um empolguei. comentário só. Sobre o. Lembrei assim, de um relato que eu escutei bastante de adolescentes sobre como é difícil, né, estar estudando em casa. Aí, por exemplo, isso incomodava muito eles, eu lembrei assim, de dois. Usar o próprio, né, o notebook para aula, né, então tá ali na aula, né, tá estudando, tá fazendo os trabalhos. Depois tu tá assistindo uma série, é o mesmo lugar, é o mesmo notebook, né? Então, como eles. Teve um até que comentou assim que chegava uma hora que ele tinha vontade de jogar o notebook, sabe? Porque é o dia todo ali, né? Se tu quer se divertir, se tu quer jogar, é ali, se tu quer, a aula é ali, né? Então, eles falavam assim da sensação de estar preso, de nunca ter fim, aquela coisa virtual, né? Claro que estou usando agora as minhas palavras. Aí tu comentou Uhum. sobre as relações e como a relação com a escola e com o professor, principalmente, é muito importante para alguns, para todos, mas para alguns alunos, assim, é mais importante. Muitas vezes é a forma, a porta para falar sobre alguma coisa, né? É o professor. Então, agora, sem esse contato, como eles ficam muito mais vulneráveis e mais sozinhos, né? Mesmo que estejam com a família, muitas coisas a gente não compartilha com a família, né? A gente vai buscar alguém fora, ou pensando até em casos, né, de maior vulnerabilidade, como o professor representa, né, aquela figura de Sim, apoio, de sim, suporte. sim. Então, como agora, né, fica muito difícil isso, porque não tem o olho no olho, né? Então é bem complicado. Sim, fica difícil, mas ao mesmo tempo, Lied, ótimo, porque assim, ó, esse lance assim do esgotamento, ele, sim, é outro processo cognitivo. Eu tô aqui olhando para vocês, né? Tô aqui conversando contigo, te olhando, tô me olhando, tô me vigiando, inclusive. Então a gente fica numa noia assim da live, assim, tipo a live assim, gravado, e aí você fala besteira. Então tu presta toda aquela coisa da atenção, até para atender online, se dividindo, eu prefiro atender presencial porque eu sinto a pessoa, né? Tu vê tudo, tu vê o jogo, tu abraça a pessoa, tu sente o cheiro da pessoa, né? O terapeuta é esse, né? Tu abraça a pessoa, né? E tu tem mais comunicação. Né? Aqui na tela ela fica mais limitada e exige do nosso cérebro muito mais. Por isso que a gente fica cansado. Então, sim, né? Ah, tu já fica horas num. Por isso que a gente diz live é 1 hora, né? Porque se passar de 1 hora, Sim, o pessoal não aguenta. E aí é tudo na tela, né? Mesmo que seja para se divertir, para olhar uma Netflix ou jogar um videogame, tu também tá usando a atenção ali, tu tá cansado para isso, né? Então eu gosto muito de uma pista, tem um professor que ele dá uma pista assim, que ele dá um trabalhinho na educação infantil. Vai no teu pátio e vê o que que tem lá no teu pátio. Daí ele vai lá, tem essas plantinhas. Mas olha só, de onde é que vem essa planta? Qual é a história dessa planta? Chama a mãe para contar, chama a avó, e aí vai trabalhando as relações, enfim, de uma maneira assim super pedagógica. Assim, eu acho lindo isso, né? E cada vez mais a gente está fazendo isso, né? Tu sai da tela e vai conversar com as pessoas, enfim. A questão da vulnerabilidade, tenho visto experiências e tenho olhado, pensado nesse sentido de que o canal ele ainda está aberto, assim, né? Ainda é uma referência, mas a comunicação ela vai se dar de outra forma. Não vai se dar no olho, né? Ela vai se dar no WhatsApp, de modo virtual. Então a gente tem que pensar, vamos dizer assim, de uma maneira em que fique bem nítido, vamos dizer assim, os nossos limites e os limites dessa relação nesse momento. O que eu estou querendo dizer? Tá? Tem uma psicóloga em Erechim, se eu não me engano, que ela conseguiu criar um grupo no WhatsApp. Olha só, para psicologia isso é super.
Nossa, o que que é isso? Ela conseguiu criar um grupo no WhatsApp com a comunidade, os pais de uma determinada escola, né? E ela consegue escutar os pais conseguem falar, mas ela fez todo um combinado, um contrato, vamos dizer assim, e ela conseguiu fazer aquele movimento de escuta qualificada e tal. Porque a gente fica assim, como é que vai ser isso? Né? Como é que eu vou falar? Eu quero contar uma coisa pro professor, mas como é que vai ser isso? Será que eu vou proteger? Não sei o que e tal. Fora que tem toda a questão histórica, né, da formação e das questões de vulnerabilidade, violência que vão pegando na escola, né? Teve se não me engano, teve um curso até pelo Cefei, que foi o... Gente, esqueci o nome do rapaz, o Jean, acho que é o Jean, que ele Sim. falou, Aham. sim, e eu adoro o Jean porque ele conta muito isso, assim, né? Que quando, às vezes o aluno chega na professora e diz assim: ai, professor, eu posso te contar uma coisa, você pode contar pra ninguém, né? Uhum. E aí tu tem que dizer assim: não, peraí, tu conta e a gente vai avaliar junto como a gente vai contar, porque senão tu trai a confiança duas vezes, né? Então, Sim. esses cuidados a gente tem que ter e a mesma coisa assim na, no virtual, né? Então, acho que mesmo também o contato olho no olho, tem-se sim um registro da figura, né? Das figuras, professor, psicólogo, uh, enfim, mas criar esses espaços onde eles possam dialogar. Né? Por exemplo, tem muitas escolas que conseguem fazer esse espaço dos alunos conseguir dialogar, e tem escolas que vão só mandar conteúdo e os alunos não estão conversando. Uhum. Então eles estão isolados, assim, né? E aí fica uma coisa muito individualista, assim, né? Que é um problema do coletivo. Esse é o nosso grande problema, né? Um problema do coletivo que é colocado no sujeito individual. E isso é uma coisa de todos nós temos que falar, né? E voltando lá para o professor que está dando conteúdo, isso também vem de um registro histórico do que é ser professor. Do professor ter... Leandro diz oi, Vini. Eu, oi. Aquele que responde. Deixa eu botar para carregar aqui um pouquinho. Do que é ser professor, né? De dar conta, de dar conteúdo, de dar conteúdo. Isso é uma concepção, assim, histórica, né? E aí o professor, ele acaba dando aula em 3 ou 4 lugares, tem vários empregos, enfim, para conseguir dar conta disso. Então tem um conceito também que opera em cima, né, do professor. E a gente precisa atualizar isso. Se a gente fica preso num padrão de funcionamento que não está mais vigente, né? Então, de novo, vamos olhar lá para as competências socioemocionais, vamos olhar para... Está no lance virtual, agora a gente precisa olhar essa ética, enfim, isso nos exige, é difícil, né? Mas super adaptável que eles veem. Não sei se eu te respondi, Liege, eu me empolgo. Sim. Na verdade, Ah, eu queria mais trocar uma ideia contigo sobre isso, né? Eu acabei pensando nisso hoje mas respondeu sim. tá. Não, porque essa, de novo, essa ideia do cansaço pega a gente. Oi, Alaia, tudo bem? Eu vou olhando as pessoas, Liege, e vou. Então, Sim. isso vem pegando, isso pega as pessoas, assim, né? Então, a ideia é que a gente para, né? Para Uhum. tudo, né? E o que realmente é necessário, né, nesse momento. Tenho aprendido tanto, assim, sobre mim mesmo na quarentena. Funcionava sempre funcionei a mil, né? Tem um diagnósticozinho de hiperatividade, viu, gente? Mas a quarentena ela também vem nos ensinar o que realmente é essencial também, né? A gente vai sair para quê? Quando isso for extremamente necessário. Então a gente tá numa economia diferente das relações, né? Ao mesmo tempo tem uma adesão assim de pessoas lendo livros, compartilhando poesia. Tem gente que faz balada pelo Zoom, né? Tem famílias que estão fazendo isso, então tem uma galera se reinventando, né? Nesse sentido, que é o máximo, né? E eu acho que essas coisas elas têm que ser compartilhadas para o pessoal, né? Enfim, saber e dividir. Enfim. Alguém falou alguma coisa, eu começo a ler, viu, Liege? Sim. Aham. O meu cunhado recebe várias atividades para fazer toda semana. Mesmo buscando ajuda no YouTube para aprender, ainda tem a dificuldade do aprendizado. Sim, porque daí falta a questão da relação, será que faz sentido, né?
tem todo uma outra. Agora eu não conseguia tirar o. Se faz sentido ou não, né? A outra questão que eu estava falando lá no início, que de 10 a 20% das crianças e adolescentes têm algum transtorno mental, isso é uma coisa que meio que me preocupa também. Porque será que tem mesmo? Ou será que a gente está todo mundo passando, né? Historicamente, né, gente, as políticas públicas para os jovens, para adolescente, ela já, né, não tem muito. Agora que a gente também tem um avanço na questão da infância, né, de concepção de infância, de troca, de, né, conversar com seu filho, enfim, tem primeira infância melhor, tem a questão da educação infantil, tem muita coisa para a infância acontecendo aí, né? E a gente, de novo, sem essas coisas de política de jovem e adolescente, associando agora ao isolamento social, que é uma coisa de todo mundo, até que ponto esses 10, 20% de transtornos mentais é transtorno mental mesmo ou é algo produzido? Ou é a gente que não está olhando para o coletivo e está dizendo para esse sujeito que ele tem algum transtorno, né? Ele é Então, tipo assim, diferente, né? Uhum. isso eu não preciso reinventar, eu não preciso olhar para a escola, eu não preciso falar sobre saúde mental, porque eu não preciso falar sobre saúde mental, sei lá, enfim, não preciso pensar uma política, porque essa pessoa está passando por um momento difícil, depressão, e vai lá se tratar, né? Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante. A gente vê muito a questão do TDAH, né, no déficit de atenção, e tem uma psicopedagoga sistêmica, a Elizabeth Pollitt, que ela fala assim, déficit de atenção é déficit em algum lugar, né? Uhum. E esse algum lugar ele pode ser na história da criança, na formação do professor, na política, né? Em algum vácuo na relação. Gente, não tem uma coisa de culpa, não tem uma lógica de culpa, mas assim, a gente poder entender que é esse entre que é interessante, que está fora da gente, porque a gente consegue olhar para ele e consegue lidar com ele, externaliza esse sintoma, né? Vamos dizer assim. Então, até que ponto esses 10 e 20% ele não é algo fruto desse contexto que hoje a gente tem falado tanto, né, que é a medicalização, né? Medicalização da infância, medicalização da vida, né? Eu vejo muito isso assim, às vezes está lá no consultório, chega lá um adolescente tomando estabilizador de humor, um monte de coisa. Para quê? Né? Não estou dizendo que medicação é ruim, só estou dizendo que quando a gente dá um diagnóstico, todo mundo está dando esse diagnóstico junto, né? Eu, a escola, o psicólogo, a escola, o psiquiatra, a rede. Então, assim, a gente precisa reunir a rede desses sujeitos para conseguir dividir esses vários olhares para poder chegar a uma conclusão. Eu acho muito interessante, assim, as famílias, né? Eu aprendi muito na terapia de família isso. Chega uma queixa escolar, né? Ah, eu acho que ele tem hiperatividade e tal. Aí eu vou lá olhar, toda a família é agitada. Que hiperatividade é essa? Se toda a família. Ele não é hiperativo, é o funcionamento normal dele. E aí entra, né? O que que é normal, o que que não é normal, que isso vai variar conforme o jogo de forças que está em vigência ali. Né? As coisas que vão fazer sentido, né? Eu não sei se A tem algo. criança. Eu Pode ia falar. comentar que a criança hiperativa, muitas vezes, com o diagnóstico, né? No relato da escola, não para sentado, não faz nenhuma atividade. Aí tu vai ver a criança no consultório sentadinha, desenha a sessão inteira, né? Super calma. Então, tem essa questão dos cenários também, né? Onde que ela apresenta, né, esse comportamento bem isso que tu Aonde que falou. ela apresenta as expectativas dos pais, né, do que é uma criança, a expectativa de uma escola também, o que uma criança aprende, como que ela aprende, ela tem que aprender, né, enfim. E eu acho isso o máximo, né, a questão da avaliação, discutir as políticas públicas de avaliação sempre foi polêmico, né, avaliar pessoas é sempre polêmico, porque eu sempre pergunto assim, como é que tu aprende, né, como é que tu aprende? Vai, cada um aprende de um jeito, né? Cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende com vídeo no YouTube, tem gente que precisa fazer, passar pela experiência para aprender, problematizar. Enfim, como é que a gente aprende? Se cada um aprende de um jeito,
às vezes cada família também tem um histórico de como aprender, como que a gente vai fazer uma avaliação se as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então isso põe em xeque um monte de coisa, assim, né? E dependendo de como a gente avalia também, a gente pode estar promovendo alguma exclusão, a gente pode estar estigmatizando, enfim. O falar sobre saúde mental na escola é um convite para essa atenção flutuante, essa atenção que está em suspensão, para a gente pôr detalhes, né? As pistas, enfim. Eu gosto muito de um autor, eu sempre que eu posso, né, que é um cara da filosofia, enfim, ele fala que nós somos feitos de linhas, né? Linhas segmentares, flexíveis, e linhas que a gente vai criando, né? Linhas de vida. Essas linhas estão o tempo todo nos atravessando. E são formas que vai, de uma certa forma, interferir na nossa visão de mundo, né? Então, quando a gente tem uma nova virada de subjetividade, tipo um insight, vamos dizer assim, a gente cria uma nova linha, assim, né? Atento às linhas que estão nos atravessando. O que são as linhas que estão nos atravessando? Conceito de docência, conceito de infância, medicalização, dificuldade nas políticas públicas, né? Poder olhar para essas linhas e ver que rede é essa que está nos constituindo. Porque a gente é isso, né, gente? A gente é um resultado, dentro de uma perspectiva de uma filosofia da diferença, a gente é um resultado de um jogo de forças, né? O tempo todo. E é assim que a gente aprende bem o que faz sentido naquele momento, né? A gente pode ter se visto em algum momento, mas a gente pode ter se encontrado em outro, né? Não necessariamente teve encontro. Enfim, quanto tempo a gente tem? Alguém tem perguntas? Comecei a falar, não parei mais. Vinícius, pra mim tá trancando um pouquinho aqui o teu vídeo, tá travando, talvez seja a internet. Não sei se tu tá me ouvindo e vendo bem. Agora eu tô te vendo bem. Tá. Mas eu não te escutei, tu falou alguma coisa agora? Aqui corta um pouquinho só algumas frases, mas vamos continuar. Tá. Bom, não sei se tem alguma pergunta, ali já estava falando ali, enfim. É que tem interação com o pessoal, não sei se alguém fez alguma pergunta. Eu vi que tem pessoas concordando, e aí eu Sim. acho que isso é legal. Tem a Maria da Graça, que é uma pedagoga que trabalha com a gente, né? Ela comentou que tem muito de ansiedade do contexto familiar, né? Ela comentou. Ah, que legal. Então, eu acho que para ir fazendo as coisas. A pessoa derruba o celular. Para ir fazendo as considerações, que eu acho. Tá. Para ir fazendo as considerações. Tá me ouvindo? Tô. Eu acabei te interrompendo, mas pode falar. Tá, tu ia falar alguma coisa? Não, eu não sei. Tu vai dar sequência agora, né, no tema. Não sei se tu vai entrar em outro tema, mas eu queria te pedir se tu pode falar rapidamente sobre o trabalho do psicólogo na escola, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei em escola. Claro que a gente sabe que esse trabalho de saúde mental, ele tem que ser feito por todos os profissionais, né? Mas pegando o contexto de uma escola que teria psicólogo, né? Eu acredito que deveria ser muito maior, né? Que infelizmente a gente não conseguiu, né, que os psicólogos entrassem nas escolas, mas não em todas, né? Mas o que tu pode falar assim sobre o trabalho do psicólogo na escola? Adoro essa pergunta. Adoro essa pergunta. Tá. Eu acho que ficou bem evidente, né, que a ideia de falar sobre saúde mental na escola é esse convite para atenção e olhar esses processos, né? E, bom, isso é uma coisa. O papel do psicólogo na escola, esse psicólogo ele vai trabalhando para esses processos, vamos dizer assim, em conjunto com sempre aliado a um pedagógico possível, desde que tenha fundamento e sentido, né? O psicólogo, ele não
vai fazer clínica, não vou fazer psicodiagnóstico na escola, não vou atender individualmente, mas eu vou trabalhar numa perspectiva de saúde coletiva dentro dessa escola. Eu vou articular a rede, eu vou ver a formação de eles trabalhar sempre junto, né? Junto, porque a gente também tem a tendência a ser colocado e assumir esse lugar de sujeito que sabe tal. E não, a gente tem isso, né? Eu faço muito isso. Às vezes eu tô com dificuldade com algum paciente, tá? Eu ligo para a professora, né? Vou para a escola e aí tu aprende coisas maravilhosas, assim, né? O papel é esse, assim, tu poder olhar a formação, né? Às vezes tu pode, às vezes não, tudo é possível na real, né? Tu pode fazer grupo com famílias, grupos operativos com famílias, tu pode trabalhar com adolescentes, tu pode trabalhar lá, ajudar a trabalhar as competências socioemocionais, né? Tu pode trabalhar junto com a questão da orientação, junto com os orientadores, pode propor várias coisas, né? Pode dar formação, enfim, é bem potente, assim, mas sempre, e a gente faz isso, eu sempre puxo isso, né? A gente tem que estar atento às políticas de educação, né? A nossa formação em psicologia, ela não dá conta disso, né? A gente olha para o SUS, a gente olha para o sistema de serviço social, mas a gente não olha para as políticas de educação, né? Tem muito psicólogo que não sabe que tem educação prisional, que tem educação indígena, que tem o ensino técnico, né? Que tem o curso normal, que tem, enfim, educação afro, que se não me engano tinha, gênero, como é que se trabalha gênero na escola, de uma maneira pedagógica. E aí é que tá também, né? A saúde na escola ela pode ser a educação como saúde, né? Como que uma prática pedagógica ela também pode ser um dispositivo promotor de saúde mental dentro da escola, né? Então, e aí isso que é legal, os dois podem ser promotores de saúde mental, tanto o professor quanto o psicólogo. E aí eles podem trabalhar isso juntos, né? E aí vem super ao encontro aí da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, né? Das competências emocionais, de olhar, de poder... Porque o conteúdo, gente, o conteúdo tá na rede, né? O conteúdo tá na rede. Se tu quiser saber alguma coisa, tu vai lá e olha na rede, né? Mas relacionar esse conteúdo, problematizar, ver se isso aqui é fake news ou não, né? Isso a gente vai saber na medida do encontro. E isso a gente vai ver que é isso que a gente está vivendo na pandemia também, nessa questão de isolamento. A gente quer que isso passe logo para a gente conseguir se ver, olhar no olho, né? De novo, a desculpa para se relacionar e nunca foi tão importante. A gente nunca se deu conta que as relações elas são muito importantes para nós, para nossa saúde mental, para a gente, porque é assim que a gente se constitui, né? Na medida que a gente vai trocando. Deixa eu contar uma coisa para vocês de papel até de psi. Eu tinha uma paciente com um transtorno bipolar bem forte, assim, e como é difícil diagnosticar na adolescência, né? Porque é um momento de formação e tal. E aí eu me lembro que ela não fazia os trabalhos. Ela não fazia os trabalhos, daí aí a escola, por que ela não faz os trabalhos, que não sei o quê, porque ela não quer nada com nada. E aí eu disse assim, mas como assim? A guria produz horrores, como que ela não faz? E aí ela vinha pra sessão e disse assim, como é que tá a escola? Ela, tô ruim, não sei o quê. Tá, mas o que tu tem pra entregar? Ah, tem um trabalho pra entregar. Faz o seguinte, bota aqui no quadro, que a gente tem aqueles quadro branco, né? Bota aqui no quadro o que tu tem que entregar, o que tá pendente, o que falta pra tu passar. Ela começou a botar, assim, né? Aqui eu tenho que entregar meu trabalho de história, mas o trabalho tá na mochila. Tá, então é só entregar, né? É verdade, aqui eu tenho que fazer, já tá feito. Todos os trabalhos estavam feitos, ela só não tinha organizado para entregar, então ela tá fazendo. Então eu tive que ir na escola explicar que tem a questão da medicação, e tinha uma psicóloga lá na escola, então a gente fez essa dobradinha, assim, né? Adaptar a medicação, que ela tem condições de aprender, tem as questões de ansiedade. Vinícius, mas os professores estão reclamando que ela saiu da classe da frente e foi pro fundão. Eu estava contando do caso da paciente com a questão do transtorno bipolar e como que era importante
e muitos professores, assim, pessoal da escola, e entender, mas isso aí é frescura, não sei o quê. Mas isso é, historicamente, a dificuldade de a gente falar de saúde mental, né? E a gente precisa falar sobre isso em todos os espaços. Isso é saúde integral do ser humano, né? Enfim. Então, acho que para encerrar, acho que fica o convite, né, Eliade, nós vamos ter um cursinho aí nesse mês, em que a Sim. gente vai poder olhar mais, poder olhar melhor para isso, né, com referencial, com conceitos, e também criar um espaço também, que isso é muito da metodologia, de escuta também, né? De onde é que as pessoas têm muito a contribuir, né? E a gente precisa escutar isso também, né? Não é isso, não é supervisão, assim, mas é importante a gente também fazer esse movimento de falar sobre saúde mental, aprender, trocar, né? E isso também está no nosso jeito de aprender, vamos dizer assim. Acho que fica o convite. Espero ter contribuído nessa noite chuvosa de terça-feira e fria. Eu tô arrumado só daqui para cima, de baixo para baixo, a pantufa. Mas eu quero agradecer aí o pessoal, adorei mesmo. O Instagram me cancelou. Vocês querem colocar alguma coisa, aliás? Pode repetir, por favor, que cortou aqui? Ah, tá. Eu disse que. Não, eu agradeci e perguntei se tu queria colocar Uhum. alguma coisa. Olha, eu fiquei com a sensação de que tu tem muito a contribuir no curso, né? Fiquei muito curiosa. Eu acho que tanto psicólogos, professores, né, a equipe toda da escola vai ser um curso muito rico, então, né? Eu já foi postado o curso, mas eu vou passar. A gente vai postar de novo nos stories a data, tudo certinho para quem quiser, né, participar. Eu acho que a conversa foi muito boa, muito proveitosa. Eu fiquei. Adorei os exemplos que tu trouxe daquela escola, achei muito legal. Eu adoro aquela escola. Sim, tu comentou, por exemplo, né, enfim, o caso dos espelhos, enfim. Mas eu fiquei lembrando de quando surgiu, né, aquela série dos 13 motivos, que foi todo, né, um auê, assim, e na época a gente falava que se falava em contagiar as pessoas, né, com o suicídio, enfim, que os adolescentes iriam se inspirar, né, na série, enfim. E como as escolas às vezes não souberam lidar, né, com esse interesse pelo tema, que eu acho que deve ser ouvido, né, se está se demonstrando tanto interesse por essa série, né, por esse tema, enfim, os adolescentes ficaram fascinados no consultório, veio muito. Eu assisti, né, toda a série para poder acompanhar, né, o que eles traziam, enfim. Então, no caso, né, da escola que fez a pesquisa, enfim, como é importante escutar, né, o que eles estão pedindo. E né, no caso dessa escola, eles mexeram com um tema bem sensível, né, para os pais, para a sociedade. Então, ao invés de se fugir, né, vai dar trabalho, vai dar incômodo, ao invés de se fugir disso, eles trabalharam, né? Então, eu achei um exemplo muito bom e que pode inspirar muitos profissionais e muitas escolas, né? O É, exemplo dos estudos vai ser fantástico também, porque é justamente falar sobre uma coisa, enxergar uma coisa que o adolescente dá muito trabalho, né, para a escola. Então, vamos ajudar eles nesse processo ao invés né, de fazer o contrário. Achei muito legal. conta disso, né? E, assim, deixa vir. Uhum, E isso vai passar também, deixa passar, né? Não uhum, é, é que nem os 13 porquês lá, não é contagiar, mas as pessoas estão se identificando e começa a fazer sentido, então a gente precisa falar sobre isso. E sim. sim, acho que a escola, as escolas elas não
programa de saúde na escola também. As escolas, elas querem falar sobre isso. Gênero, sexualidade, saúde mental. Só que elas não querem falar isso sozinhas, Uhum, né? Tem que ter gente junto, tem que ter lá, fazer a rede, o profissional de saúde tem que estar junto, né? Enfim. Porque às vezes aprendi muito isso, assim, né? O pessoal, os colegas, mesmo muitos colegas precisam, assim, professor é tão difícil. O professor é uma maravilha, porque o professor, ele sabe muito. Você sabe muito, gente, né? Trabalha com pensamento e tal. Você sabe muito, então a gente que tem que consultar com eles. Quando você vai fazer uma atividade, você tem que promover a discussão, você tem que escutar eles, trazer coisas novas, e claro, evidente, mas poder trabalhar com eles isso, né? E eles, mas eles não participam. Eles não participam porque vocês não estão se colocando. Aí vem a questão de se fazer entender. Se colocando à disposição a chegar junto. A gente está chegando, a saúde faz isso, né? Dizer o que tem que fazer. Não, tem que fazer junto, né? sim. Eu imagino que os professores que vão fazer teu curso vão estar cheios de ideias, de exemplos, né? E com certeza tu vai ter muitos outros para poder contribuir com a turma também. Vou me organizar Esperamos. para poder participar também. Oba, acho que é isso, né, Led? Isso aí. Estendemos um pouquinho mais do que o Instagram esperava, mas eu acho que é assim mesmo, né? Não dá para levar tudo tão planejado também. Como eu te falei, era uma conversa informal, é assim que fica mais legal, né? E muito obrigada por ter aceitado novamente, né, o convite. Eu que agradeço o Quando quiser convite. fazer uma nova, é só chamar. Quando tiver ideias, é só chamar. Aquele que inverte quando quiserem também, é só chamar, tá? E sabe que a gente chama, né? A gente já te Eu sei, chamou. eu sei. Adorei a Gilson, que ela disse assim, Vinícius, uma live tal dia, tal hora. Eu disse assim, ótimo, gosto de gente que chega assim, resolvendo. Sim, ela fez a mesma coisa comigo. Maravilha, maravilha. Então Então tá, tá. acho que é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Liege. Tá? Nos vemos, nos falamos e até uma próxima. Falamos. Obrigada por todos que assistiram. Uma ótima noite, uma ótima chuvinha. Até mais!